Graça e paz, galera, tudo bom? Meu nome é Heitor Ribeiro, sou do blog Jesus Cristo é o Senhor e a gente está gravando esses vídeos aí, né, para auxiliar no compreendimento dos nossos artigos e a gente vai estar falando de mais um artigo. Neste caso, a gente vai estar falando hoje sobre o que são principados e potestade. Está lá em Jesus Cristo e o Senhor.com, tá? Você pode acessar o blog e analisar o artigo por escrito e agora a gente vai tentar aqui nesse vídeo explicar um pouquinho melhor para você o que a gente quis passar nesse artigo do nosso blog, beleza? Muita coisa se fala hoje, o que é principado, o que é potestade, principado é coisas do maligno, o principado é palavra propriamente dita, né? O próprio Lúcifer, o próprio Satanás, mas o que seria principado e potestade, né? Então, a gente analisando, a gente vai ter que pegar primeiro no sentido literal da palavra. O que é principado? Principado é um território cujo pertence a um príncipe ou a princesa. Então, hoje é difícil ver isso, né? Não se acha mais isso, não tem mais no mundo, né? Um príncipe lidera ou uma princesa, sei lá, na Inglaterra, que ainda tem o sistema monárquico, né? Mas hoje não tem, a gente não tem o costume de ver isso. Mas o principado é isso. Tem uma terra, um lugar, um país, e é governado por uma princesa ou pelo príncipe, não pelo rei. Então dá-se o nome do que? De principado. O principado de Diadema, o Principado de São Paulo, o Principado de São Bernardo, né? Mas hoje nós falamos do que cidade, porque são governadas por prefeitos. E o que é potestade? Potestade é potência ou poder. É uma qualidade de quem manda e de quem exerce domínio sobre algo. Então, potestade, que nem hoje, quem é a nossa potestade aqui no Brasil? É a Dilma, né? Porque ela que manda e ela que exerce domínio sobre as decisões do mundo, do Brasil, né? Então, tá aí, Principado é um território governado por um príncipe e potestade é um poder ou uma potência que tem a qualidade de mandar, de dar ordem, de ter domínio sobre algo, certo? Então, a gente já tem a definição literal das duas palavras, certo? E então a gente analisa. Alguns versículos bíblicos traz principado e potestade como sendo algo negativo, né? O principal e o mais conhecido é Efésios 10, quando Paulo menciona a carta aos Efésios, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Se você analisar o versículo, você vai ver que o próprio Paulo ele já explica, né? Contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Então, aqui ele está se referindo a principado e potestade, sendo os anjos de Lúcifer, sendo o príncipe desse mundo, né? Quem é que é o dono do... Quem é que o príncipe do mundo é o próprio Lúcifer, né? O mundo jaz maligno, a gente vê isso na Bíblia, vê pessoas falando, por que jaz maligno? Porque o príncipe, o cara que comanda aqui, que né, no seu jeito maquiavélico, usa alguns seres humanos que não estão debaixo da potente mão de Deus, ele faz o que quer. Então, a gente tem que lutar contra isso. Quando ele se refere a principado e potestade, são principados e potestades das trevas. Porém, a Bíblia, se a gente analisar, vai ter principados e potestades que não vão se referir ao quê? Às trevas, mas sim ao ser divino, a Deus, a Jesus. Então, a gente precisa analisar para a gente não generalizar e não passar uma informação errada para as pessoas que confiam na nossa fala, confiam na nossa pregação, certo? Se você abrir tua Bíblia em Romanos 13:1, ou depois se você quiser dar uma olhada no nosso artigo do blog, só você entrar Jesus Cristo e o Senhor.com, vai estar aí embaixo aí do vídeo no nosso canal do YouTube, né? Também a descrição do blog, é só você entrar lá e ler melhor para você entender também melhor. Daí lá em Romanos 13:1 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então Paulo está falando o quê? Que toda alma, todos nós devemos ser submissos, sujeitos às potestades superiores. Roma tinha o sistema de império, né? Tinha um governador, tinha um rei que governava lá.
Então, quando ele fala as potestades superiores, ele está se referindo ao próprio Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Altíssimo. Né? Então, a gente já analisa outro versículo bíblico que tem a visão diferente, né? E é o próprio Paulo. Paulo escreve aos Efésios, escreve também à Igreja de Roma, né? Então, ele fala, seja sujeito a todas as potestades superiores, né? E a gente vai lá para Tito 3:1, a gente vai ver a mesma coisa. Paulo falando, ó, admoesta-te a os que se sujeitam aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a obra. Então, Paulo fala, ó, vocês têm que estar sujeitos a todos os principados e potestades e que lhe obedeçam. É que ele já não fala se é de Deus ou se é de Lúcifer. Mas a gente analisando a vida de Paulo e analisando a história aqui, por que ele escreve isso ao pastor Tito, o que a gente analisa? Que ele está se referindo aos principados e potestades sendo Deus e Jesus. O príncipe, né? O nosso Salvador é Jesus. Então ele se refere a isso, certo, irmãos? Então é um assunto bem simples, às vezes a gente polemiza uma coisa que é fácil de entender. Então quando você vê na Bíblia principado e potestade, você não se resume apenas, espera aí, aqui a gente tem que brigar contra as trevas. O autor, o escritor que está falando aqui é contra potestades do mal, é contra trevas. Ou quando você estiver num púlpito pregando, você também não pode usar, gente, vamos, né? Tá vendo lá o versículo, é principado e potestade, é do inimigo? Não. Analisa o texto e o contexto. A gente passou 3 textos para vocês aqui. 2, Paulo se refere a principado e potestades celestiais, e 1 ele se refere a principado e potestades das trevas, certo? Então tá aí, fica a dica, bem fácil o entendimento. Se você quiser uma compreensão, um estudo mais abrangente, acesse o nosso blog, está lá bem explicadinho, tem vários outros versículos, a gente explica por que que Paulo escreveu a Tito, por que que ele usou essas palavras, então, por que que ele usou essas palavras a Roma, por que que ele também usou as palavras da igreja de Efésios. Então, se você acessar o artigo, ler, você vai ver que vai estar bem mais explicado e que a gente possa ter te ajudado também um pouco aqui nesse vídeo. Curta aí o nosso blog, curta o nosso canal, se inscreva no canal e ajude a gente a estar divulgando a palavra de Deus para que ela seja propagada aí para todo mundo. Amém? Fique com Deus.